Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 363. As regras desse programa estão previstas na Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 13 pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 4 minutos e 35 segundos. O primeiro participante é José Marques da Silva. Bom dia a todos e aos presentes, a você que me ouve e me assiste. Hoje é o dia da gravação, 16 de março. Né? Nós da comunidade ferroviária, para nós é um dia importante, porque dia 16 de março de 1957 foi a criação da Rede Ferroviária Federal. E a Rede Ferroviária Federal, ela não era apenas uma empresa, era um ato até filosófico, desenvolvimentista, e que, infelizmente, com a opção do Brasil pelo rodoviário, ficou perdido. Essa ideia desenvolvimentista ficou meio que perdida. E tem até um detalhezinho, antes de entrar no outro assunto, tem um detalhezinho muito importante. O Estado de São Paulo não aceitou essa ideia do país de se formar uma rede ferroviária federal. Tanto é que o Carvalho Pinto, governador na época, correu até Campinas, pegou o sindicalista da Companhia Paulista e avisou para ele, falou, vamos lá para São Paulo porque eu vou incorporar todas as ferrovias do estado de São Paulo e vou criar, eles não chamavam de FEPAS ainda, inicialmente, quando era só a ideia, eles chamavam de Rede Ferroviária Paulista. Mas por quê? Porque São Paulo, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, São Paulo, quando fala que é a locomotiva do Brasil, tem um quê de preconceito com alguns outros estados. E antes era muito mais ainda. Então eles chamavam de Rede Ferroviária Paulista em detrimento da criação pela União da Rede Ferroviária Federal. E hoje a gente vê o quanto que o Brasil precisava das ferrovias, porque a maioria dos trens de carga daqui que passam pelo estado de São Paulo, e na verdade a palavra é essa, que passam pelo estado de São Paulo, eles vêm do Mato Grosso trazendo soja, vêm de Minas Gerais, traz um pouco de café também, enfim, vem lá do sul, que traz o trigo, o arroz, trigo muito pouco, a Argentina está ali do lado, é uma grande produtora de trigo. Então, hoje foi o dia da criação, lá em 1957, criação da Rede Ferroviária Federal. Então está aqui a minha lembrança, né, de uma ideia maravilhosa que desenvolveu vários países, Estados Unidos, Rússia, Índia, Inglaterra e outros, e aqui nós desprezamos. Mas o assunto, um outro assunto rapidinho que eu quero falar é o seguinte: será que a partir das denúncias do Delcídio do Amaral, que ainda é nosso senador, ele é o senador do Brasil ainda, né? Infelizmente o Brasil é uma república federativa, por isso o colega está falando que ele é o senador dos mato-grossenses. Infelizmente, porque o Brasil não poderia ser uma república federativa, fatiada, ela teria que ser uma coisa só. O Brasil poderia ser, mas isso é uma opinião muito pessoal minha. Então, será que o juiz Sérgio Moro, a partir das denúncias do Delcídio do Amaral, vai continuar sendo chamado de o herói do Brasil? 30 porque segundos. Ele acaba de levantar os podres dos PSDBistas, dos PMDBistas
e todos os outros partidos. Então, eu gostaria de acompanhar, e peço que todos nós brasileiros acompanhemos, para ver se vamos continuar chamando de herói do Brasil. Vamos ver se ele vai avançar sobre os outros estágios da corrupção generalizada, que ele já sabe que é assim que está o país. Será que ele vai continuar sendo o herói do Brasil ou não? Né? Muito obrigado. Próxima participante, Juliana Gracioli. Bom dia, mesa, bom dia, plenária. Bom dia a todos que nos ouvem. A todos que têm um tempinho para nos escutar, né? Nós agradecemos muito. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: vocês lembram da mulher da calcinha que escondeu 250 mil, né, numa calcinha? Como é que ela tinha conseguido esconder esse tanto dinheiro? Exatamente. Foi aí que começou a Lava Jato. Descobriram que embaixo da calcinha tinha um rombo muito maior do que a gente imaginava. Essa calcinha tinha um petrolão inteiro e muito mais. A Lava Jato, ela é um patrimônio do país, da democracia. E ninguém pode alterar, fraudar ou adulterar ela. Nem o juiz Sérgio Moro, nem Janot, o Ministério Público. O Ministério Público, o Poder Judiciário e toda a população conseguiu a Lava Jato. Porém, eu vejo uma coisa chamada judicialização, seja ela política, filosófica, partidária. A judicialização se torna um tribunal de exceção, o que é inconstitucional. Eu quero dizer para todo mundo que o direito brasileiro é direito romano. Eu estudei direito romano, eu não fiz direito americano. O direito brasileiro tem que aplicar a lei soberana brasileira. E diz, tá certo, que todo mundo é inocente até que prove ao contrário. E quem alega tem um ônus da prova. Diz ainda o artigo 11º dos tratados internacionais, porque o Brasil, referendado com a ONU, ela diz que defender a liberdade, a justiça e a paz é obrigação de todos os Estados envolvidos com a ONU. Esse tratado diz o seguinte, o artigo 11º: todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual tenha sido assegurado todas as garantias necessárias de sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão até o momento que constitua um delito, então um direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento, na prática, era aplicável ao ato delituoso. A lei da anterioridade. O que eu digo é que meu relacionamento é sério com o direito, não com a advocacia, porque para mim essa advocacia é inconstitucional. Para mim é uma entidade que deu força para a emenda 45 e todos os atos, abusos e arbitrários dos magistrados, muitos membros do Ministério Público, de delegados de polícia e todos que estão nos poderes. Eu quero dizer que nós somos pela Constituição Federal. É isso que nós somos, pela democracia. Não existe de forma nenhuma qualquer ser vivente, tá certo, politicamente, sem o ato democrático de direito. Digo mais ainda, para mim os movimentos sociais que teve nessa passeata, para mim nada me representam. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre passeata e um impeachment. E um impeachment, só o mundo jurídico sabe o que é. Primeiro, esse movimento social, para mim, essa passeata me lembrou movimento social político, movimentos políticos, me viu movimentos de moda. 30 segundos. E me viu outras coisas. Nós que somos militantes, não do PT, eu estou aqui como vermelho do PT, da justiça.
Eu sou pela justiça, não sou petista. Não sou petista. Aliás, esse é meu símbolo, quero mostrar a todos. Esse é o meu símbolo. Sou do Partido Anarquia. Sou do Partido Anarquia. Eu acredito no autogoverno. Eu sou a favor dos movimentos sociais. Digo para você, só uma frase terminando. Dito por um professor ontem. A democracia é igual mãe. A gente só sabe quando a gente perde ela. Próximo participante, José Luiz Leonel Aguiar. Olá, amigas e amigos que me veem por esse canal. Sempre é um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa para externar de forma democrática as nossas ideias. Eu queria, antes de falar o que eu tenho para dizer aqui, mandar um grande abraço para o prefeito de São Francisco da Califórnia, Edwin Lee, na qual segunda-feira estivemos num evento, nos recebeu muito bem, e então disse que viria aqui na Assembleia mandar um abraço para ele desse lugar. Os maus ventos nos trazem. Na gravação desse programa, hoje, quarta-feira, nos vem a funesta notícia que o ex-presidente da República assumiu a Casa Civil, por conseguinte, retomou o posto de dono do Brasil. Onde quer que o senhor esteja, no seu trabalho, no seu comércio, vendendo paçoquinha na rua. Hoje eu vinha para cá na gravação, eu ando muito de a pé, e vi um senhor já com 70 anos empurrando um carrinho de paçoquinha. E ele olhou triste para mim e disse, quer paçoca? Depois, quando alguém se vinga de um estado de coisas, essa pessoa é errada, né? Enquanto 3 ou 4 ditam normas absurdas para 200 milhões de pessoas, milhões tentam sobreviver honestamente, com parcos recursos, e levar uma vida decente. Eu, sinceramente, eu não tenho o que falar. São 4 minutos que eu tenho direito, a essas alturas 3. E aonde o senhor esteja, no seu comércio, na sua empresa, na sua casa, o senhor também está triste. Qualquer homem e mulher de bem está triste em ver o que a democracia levou o Brasil a se tornar. O único lugar onde a democracia não presta é no Brasil. O único lugar onde a democracia impinge um sofrimento jamais visto na história do Brasil é aqui. É desalentador, é desanimador, é triste. Eu sei que o senhor gostaria de me ouvir, como todas as semanas, mas se eu continuar, eu vou fazer o que alguns colegas aqui, deselegantes, que inclusive não estão presentes aqui, já fizeram, xingar, baixar o nível, dizer o que eu realmente acho dessa gente. Então, a gente vai fazer 1 minuto de silêncio, eu e o senhor aí na sua casa, em condolência à situação do Brasil. Então agora a tribuna vai ficar vazia até encerrar meu tempo.
Não dá? 30 segundos. O que vai fazer? Tá. Peraí. Pode chamar? Próximo participante, Silvio Luiz Del Gildice. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, eu não tô nem ligando pro que vão dizer. Se amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Diferente do meu antecessor, eu estou muito feliz. E faço uma declaração de amor com a música do poeta Luan Santana, para referenciar nossa luta. Diferente daqueles que não buscam a verdade e a justiça, eu me recorro à matemática, senhores. A matemática do processo. Essa semana, 25 pessoas morreram soterradas com as enchentes de São Paulo. E a gente vem há 24 anos colhendo mortes, colhendo presos inocentes, colhendo uma população roubada nos seus direitos de educação, transporte, saúde, segurança. E nós vemos exatamente um tipo de governo diferente do governo federal, do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Nós vemos completamente partidos aqui, dezenas de partidos, diferentes da opção que fez o Partido dos Trabalhadores, que criou 38 milhões de emprego. O Partido dos Trabalhadores multiplicou o PIB em 4 vezes. O Partido dos Trabalhadores construiu mais de 10 milhões de moradias. O Partido dos Trabalhadores tirou mais de 40 milhões da miséria com o Bolsa Família para as pessoas poderem comer e começar a ajudar os seus filhos com presença escolar. E eu podia enumerar aqui todos os anos do governo do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da nossa presidenta Dilma Rousseff. Todos nós sabemos que há um jogo por trás disso, que envolve a imprensa, uma imprensa comandada pela Rede Globo, que tem dezenas de vantagens, desde ser financiada na época da ditadura, desde ganhar terrenos em São Paulo, Rio de Janeiro, em todos os estados que ela está, desde ser a maior sonegadora de imposto do Brasil, hoje deve 3 bilhões, e esconde o que acontece em todos os estados, que todos os estados tiveram obras que forneceram dinheiro para a campanha política. E eu digo, o senhor Lula, o PT, foram obrigados e relaxaram para receber dinheiro de campanha, porque senão não ganhariam o poder e não libertariam o povo do que eu chamo de nazismo institucionalizado, que é um povo roubado, explorado, escravizado, perseguido, violentado, encarcerado e morto aos milhões. É isso que temos aqui na República do Brasil. E aí o senhor Geraldo Alckmin, que é encoberto pela imprensa, porque esquecem que esses partidos, que esses governantes da maioria dos estados brasileiros financiam publicidade na televisão. Eu queria dar uma dica à Polícia Federal, já que tem um dossiê engavetado lá, com toda a verdade, porque busco a verdade e a justiça. Eu queria que a Polícia Federal, então, levantasse todos os patrocínios de campanha dos últimos 20 anos, de todas as prefeituras e de todos os governos, e seguisse o caminho ao contrário. É difícil para o investigador, é difícil você que está me assistindo entender. 30 segundos. Do mesmo jeito que vocês fazem a ilusão que pelo PT ter recebido dinheiro de campanha, ele recebeu vantagens, busquem as verdadeiras vantagens, principalmente do governo Geraldo Alckmin, que eu denuncio, eu fiz presídios, receberam dinheiro sim para a reeleição do FHC e do Covas, e ainda sucateando a obra, trocando materiais, recebimento adiantado.
Isso eu tentei denunciar aqui 10 anos. Por que o Ministério Público não quis saber? Por que a Polícia Federal não quis Encerrado. saber? Por que os 70 deputados aqui não quiseram saber? Então, senhores, a imprensa brasileira, nós estamos derrubando a ditadura da comunicação, a ditadura dos partidos, a ditadura das autoridades e a ditadura das instituições. Por isso eu estou muito feliz e agradeço a oportunidade. Desculpa me estender. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. Senhoras e senhores, direto no assunto, os cumprimento à mesa da jornalista Bruna, aos colegas parlamentares, lembrando a frase que o pior cego é aquele que não quer enxergar. De tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, crescer as nulidades, prevalecer a desonra, o homem chega a desanimar-se e a rir da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa de Oliveira. Não preciso falar mais nada, diante do que nós vemos acontecer no nosso país, nosso Brasil, aonde se prevalece o descalabro, a incompetência, o roubo. Nunca na história desse país se viu tanta corrupção, ao passo de um ministro, ex-senador, fazer aconchavo e deixar a sua voz ser gravada e levada ao ar para fazer o tráfico de influência perante o Supremo Tribunal Federal, a grande reserva moral e de credibilidade e esperança do povo brasileiro. Saudação ao deputado Jorge Rato, que foi o patrono do evento da Consabesp no último sábado, onde compareceram mais de 1000 companheiros de todo o estado de São Paulo, falando sobre a eletricidade e o trabalho. Parabéns ao deputado Jorge Rato. Eu não vou pagar o pato, porque eu não sou burro. Eu sou apenas o dono do jegue. Jegue que há 3 anos se encontra subjúdice com um processo lá no STJ para que ele ganhe a liberdade. Então eu não vou pagar o pato. Sou apenas o dono do jegue. Sexta-feira, às 20 horas, vamos... No caso, o programa está sendo agora no sábado, né, levado a público. Eu fui homenageado como cidadão pelo Prêmio de Cidadania na Câmara dos Vereadores de São Paulo, pela Associação dos Funcionários do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigado por essa honraria. E quero dizer, meus amigos, que diria Winston Churchill, disse: a pior desgraça de um povo é a democracia. Mas não existe nada ainda que pode superar a democracia. E é a democracia que nos permite o direito de ir, vir e de falar e, obviamente, levar a nossa mensagem. Eu quero concluir nesta fala de improviso, porque hoje eu não vim com script, dizer, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, lembre que se acima dos homens existe a lei maior. A lei maior que lá naquele passado derrubou Jezabel, derrubou os reis que eram corruptos. Não tenham dúvida de que o grande e poderoso arquiteto do universo fará com que o fogo suba a montanha e que a água desça a montanha, porque a casa caiu. É questão de dias para que se concretize a esperança do nosso povo brasileiro de ver dias melhores. Lembrando que nós temos 30 segundos. bilhões de reserva cambial. 300 bilhões. O país é rico, sim,
Muito obrigado, meus amigos. Até a semana que vem. Deus abençoe. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. A grande mídia é um jornalismo marrom e se traveste de tribunal de exceção. A Globo tem 80% de apresentadoras. A Jovem Pan tem um tal de Rei da Sucata e todos apresentam o programa rindo como se fosse hiena. Quem é hiena? Come merda e ri. É um jornalismo de uma nota só, toca uma por dia. Fica o tempo todo batendo nessa nota. O programa do Heródoto Barbeiro na Record tem uma apresentadora lá que chama Bárbara Garcia, que é nada mais, nada menos do que uma bonequinha de luxo que lê uma mensagem a cada 15 minutos, então ela lê 4 em 1 hora. A outra coisa mais importante, que é o que aconteceu domingo próximo passado, foi isso aqui. Paulista registra recorde de público. Eu gostaria de saber onde é que aprendeu matemática a PM, os manifestantes e os responsáveis pelo Datafolha. Porque nós temos aqui uma imagem que o meu colega vai mostrar. Nós medimos aqui no chão 1 metro quadrado e nós só conseguimos colocar meia dúzia por metro quadrado de uma maneira razoável. Diz o jornal que eu os apresentei, que é o Estado de São Paulo, que a Paulista tem 116 mil metros quadrados. Se você multiplicar por 6, vai dar 700 mil. Aí vem a PM e diz, tinha 1.400.000. Aí vem um movimento e diz, tinha 2,5 milhões. Mentira! Não passava de 350 mil. E é com isso que enganam. E uma coisa que eu quero que todos, se puderem rever as matérias, não se veem os negros. Só tem branquelo, que só bate panela porque não sabe o que põe dela. Porque aquele que o meu colega disse que teve 40 milhões que saíram da miséria, não bate panela porque estão com as panelas cheias. E quem as encheu? O governo que eles vivem criticando. Porque a elite branquela e excludente que o Brasil tem de norte a sul e de leste a oeste, querem os pobres comendo na mão deles e ganhando salário de fome para poder pedir, pelo amor de Deus, um emprego. E não é isso que nós temos no Brasil. Acabamos de receber a notícia que o senhor Lula vai assumir a Casa Civil. Meus parabéns, porque vai dar um tapa na cara desses coxinhas excludentes, que estão fazendo de tudo para desmoralizar um governo que fez de tudo para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Então, nós temos que ter o máximo de atenção para uma mídia que não respeita a cidadania. Só emitem opinião contrária ao povo. Por quê? Porque são financiadas por bancos e pelo grande capital, até internacional. Existe 160 trilhões de dinheiro rodando o mundo, e a qualquer hora eles abaixam dentro dos mercados, como fizeram há 10 dias aqui no Brasil, para manipular o preço e dizer que o preço estava subindo porque iria haver o impeachment. Sonhem que não vai haver impeachment. Nós não temos pessoas suficientes e capacitadas para fazer um governo melhor do que o que está, porque estão todos podres e todos denunciados. Aliás, eu digo todos, mas o seu Delcídio denunciou 41 políticos. Encerrado. 41 políticos que estão exercendo o mandato. muito obrigado.
Próximo participante, Lorivaldo Delfino. Boa tarde a todos, boa tarde, Bruna, boa tarde, plateia. Eu, antes de mais nada, quero dizer ao senhor que está assistindo esse evento, que nós, os otários de São Mateus, otários de São Paulo, otários do Brasil, somos otários mesmo. Vim aqui falar em números da Paulista é, no mínimo, hipocrisia. Eu estava na Paulista, com exceção que não tinha negros, que isso é verdade, eu estava lá. Não estava só a Paulista cheia, todas as alamedas estavam cheias. Não acho que tinha 350 mil, não. Acho que tinha 5 milhões. Mas isso é problema de cada um. Cada um fala o que quiser e solta o que quiser dentro do seu corpo. O fato é, ninguém está preocupado, por exemplo, com a Samarco, no qual a Vale do Rio Doce lucrou 30 bilhões e matou 800 quilômetros de rio. Ninguém está preocupado com a Paiva Castro, que a Sabesp abre a comporta e não tem uma sirene avisando o cidadão. Atingiu o protocolo e vai embora. Ninguém está preocupado. Vocês, deputados, cadê alguém preocupado com Caieiras? Alguém preocupado com o reservatório Paiva Castro? Mas o fato é, essa tribuna aqui é usada para quê? Para falar em problemas comunitários. Meu nome é Lorivaldo Delfino. A minha filha, semana retrasada, quase foi assaltada e poderia ter acontecido coisa pior. E eu relatei aqui que eu estive na Câmara de Vereadores, lá na comissão, e não teve ninguém. Hoje, presta atenção, senhor deputado Luiz Fernando Machado, senhor deputado Orlando Morando, senhor deputado Camilo, enfia a Patrícia naquele lugar, Ed Thomas, deputado, senhor Fernando Cury, senhor Telhada, senhor Luiz Fernando e senhor Celso Nascimento, senhor Gil Lancaster e o presidente delegado Olim. Hoje, 14 horas, eu vou estar cara a cara com vocês. Minha filha, viu, Telhada? Minha filha, viu, Camilo? Senhor Camilo, eu fiz vídeo para o senhor na comunidade, eu não lhe cobrei nada, eu só pedi para o senhor ser homem, para o senhor ser, de verdade, um representante. Mas, assim como o Telhada, o senhor se candidatou vereador para ser deputado. Vamos conversar de homem para homem? De macho para macho? O senhor tem o que eu não tenho, revólver. Eu tenho o que o senhor não tem, coragem, sem revólver. Estarei aí 14 horas. É isso. Não tenho mais o que falar, não tenho mais o que dizer, só tenho uma coisa para você, cidadão. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Quanto ao resto, vá para o inferno. Próximo participante, João Araújo. Senhores e senhoras, boa tarde. Nós aqui, nós humanos, o ser humano, no Brasil e no mundo, o ser humano é ser humano. Nos Estados Unidos, no início do século passado, um dos governos americanos estava muito preocupado com a corrupção. E ele falava lá para o ministro, o que eu faço? Eu preciso de um homem honesto para cuidar da alfândega dos Estados Unidos, naquela região, que o contrabando de vinho era terrível. Aí localizaram um homem honesto. Aí comunicaram ao governo americano, olha, tem um cidadão aí, fulano e tal, que é um cidadão honesto. Aí o governo americano que chamou o cidadão, falou, seu fulano, o senhor agora está carta branca, o senhor agora vai assumir a chefia dos postos para comandar todos os Estados Unidos, mas vai ficar em ponto X para combater o contrabando. E o cidadão foi trabalhar. Está lá trabalhando e tal, quando, depois de um certo tempo, ele chegou para o presidente com a carta entregando aqui, entrega a carta da renúncia. O cara vai ser chefe da alfândega. O governo, mas você precisa ser que você é homem honesto. Aí é que está, justamente por eu ser honesto, eu não aceito.
porque eles oferecem tanta propina, mas tanta propina, que eu não aguento mais. E eu não vou me corromper. Tchau mesmo, não quero mais saber nada. Aí vem, em 61, eu estava trabalhando, eu tinha um bico à noite, das 18 às 20, às 0 horas, no jornal Estado de São Paulo, lá onde era construída a UPI. Os mais de idade aqui, todo mundo sabe aquela reportagem. Alô, alô, reportagem, alô, Rádio Tupi. Na época que divulgava aquela reportagem muito linda. Eu trabalhei ali, era eu que levava o noticiário para a Tupi, os locutores falaram às 20 horas. E então eu ficava ali de plantão. João Kennedy era o presidente da República dos Estados Unidos, e Jânio Quadro, grande Jânio Quadro também, os dois maiores homens do mundo naquela época, dignos. Presidente dos Estados Unidos e presidente do Brasil. Aí eu estou lá trabalhando, aí eu tocava a campainha quando eu vi um telegrama urgente. Aí eu vou lá, eu queria ser o primeiro, eu queria ser tão bem informado como presidente dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. Eu era de cara de plantão, eu queria ser o cara mais bem informado do mundo. Aí eu li o telegrama, aí estava lá, na Rússia. 11 elementos fizeram um contrabando lascado. Esses 11 elementos, aí vamos falar da farinha. Digamos que as Nações Unidas compravam uma tonelada, 100 toneladas de farinha. Aí o contrabando, o cara chegava aqui, vamos arrancar o trabalhador da roça, vamos arrancar a mandioca. Na época, o sistema dele tinha o peso. Construiu tantas arrobas, arrancou tantas arrobas de mandioca, ganhou o dia já, vai embora. Mas tinha aqueles caras que era meio bobão, não entendia de lei, chegava, completava o peso, aí o chefe falou assim, aí, vai fazer hora extra. Aí ele ficava fazendo hora extra. Aí o que ele construía durante o resto do dia, ele ia armazenando e juntava aquilo. E aquele contrabando vinha vindo, ele passava em todos os pontos, até na hora de embarcar. E eles fizeram isso vários anos. Isso, olha, pelo terrorismo do regime comunista, se o governo pegasse o cara roubando um centavo do dinheiro dele lá, ele era fuzilado. Aqueles 11 cidadãos faziam contrabando, fizeram contrabando vários anos. Eles todas as mercadorias, eles passavam a contrabando ligado com a mercadoria. Um certo dia, eles esqueceram de calcular. Aí eles puseram quase um terço do contrabando, da mercadoria que era para exportar, veio o terço do contrabando pendurado. Quando o KGB veio para ver a nota fiscal, para permitir o embarque, que ele olhou, que negócio, a nota que essa quantidade de mercadoria está preso. Prendeu, foram ver, era eles contaram a história, era 11 deles que faziam 30 segundos. Então, veja bem, o que é o ser humano? Aqui no Brasil, eu conheci casos que quando o funcionário fazia um roubo, era promovido. E agora? Como é que está? Essa manifestação da semana passada, dia 14, foi ali, foi uma festa, parecia um carnaval. Eu vi mulheres e homens cantando, dançando e cantando na rua em todo o Brasil. Foi uma festa que o povo, por quê? Compararam a ditadura, a quantidade de pessoas e a quantidade de pessoas agora da Paulista. O povo daquela época era a ditadura. Agora, o povo estava livre, barriga cheia, Encerrado. Um salário razoável, então estava todo mundo contente e alegre por causa de quem? Ele está bem, do Lula e a Dilma. Muito obrigado. Próximo participante, o Wilson Alves Castro. Brasileiros e brasileiras, o Brasil, aqui, essa bandeira tem que ser colocada na nossa janela, porque o Brasil é feito por nós. E nós somos 200 milhões de habitantes, onde só 86 milhões têm o seu título de eleitor. E dos 86 milhões que nós temos os títulos de eleitor, 32% não votaram na última eleição, por voto branco ou voto ou por desistência de ir votar. E nós temos agora que tomar cuidado com as coisas que aconteceram nesse país. O Jânio da Silva Quadros não renunciou. Foi obrigado a renunciar. Foi o homem que saneou a Prefeitura Municipal de São Paulo, saneou a primeira Câmara Municipal de São Paulo, que levou um abacaxi podre lá para o presidente e disse assim, a nossa cidade está podre, só tem aqui delinquentes. E começou por ali na Câmara Municipal em 1948. E eu lá junto com ele, como office boy dele. E acabei sendo o secretário particular dele na sua gestão como presidente da República. Voltamos depois da Prefeitura de São Paulo,
continuamos saneando o país, porque a vontade dele era sanear o país. E agora, companheiros, nós temos dos 86 milhões de eleitores, 60 milhões estavam na frente nos campos de futebol, assistindo o jogo de futebol, durante a passeata. 40 milhões estavam em frente das suas televisões, assistindo os jogos de futebol. E na rua, a nossa representação não valeu nada. 3 milhões de pessoas, em 200 milhões de habitantes, é um grão de areia no deserto. É mais um grão de areia no deserto. Nós estamos caminhando no deserto da nossa ignorância de saber a nossa história do Brasil, de conhecer quem proclamou a independência do Brasil foi um português que se jogou, tirou o império do Brasil, foi o português Dom Pedro I. E tivemos Dom Pedro II, que nos mostrou os caminhos do Brasil, fazendo a maior exposição de fotos do Brasil, e nos liberou, foi o primeiro criador do parlamento no Brasil. Ninguém sabe disso, por quê? Sabe da história do Corinthians, do Santos e demais. Então, amigos, está aqui a notícia. Balança o tripé de Moro. Querem derrubar o Moro com ligações aqui, olha, com ligações impróprias. Porque esse homem é o homem do nosso juízo final. E tome vergonha na cara os outros juízes do Brasil. Nós somos 25 estados no Brasil. Qual é o juiz que apoia o Moro? Vamos gritar! Justiça brasileira, toma vergonha na cara. Um homem só não consegue derrubar a corrupção desse país. Cadê os outros juízes? Cadê os outros estados que se manifestem? Não é só Paraná que tem Tribunal de Justiça. O Brasil inteiro tem Tribunal de Justiça. Por que os outros juízes não se manifestam? Os desembargadores. Por que o Tribunal de Justiça Federal tem lá os desacordos entre eles? Um votando a favor, outro votando contra. A corrupção deve ser combatida de toda forma por todos os juízes que estão no Tribunal de Justiça Federal. 30 segundos. Então, todos nós temos que defender este homem, que será o nosso juiz final dessa coisa, porque ele e Joaquim Barbosa, que deu início no pontapé dessa história, tem que ser preservados, e nós temos que cuidar que eles também não matem eles, como mataram Tancredo Neves, mataram Getúlio Vargas e mataram muitos mais, outras pessoas. E só não me matam, sabe por quê? Porque eu tenho um chip de segurança da Organização das Nações Unidas, por isso eles não me matam. Muito obrigado. Acorda, Brasil! Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Falar em um plenário, depois dos oradores que me antecederam, torna-se impossível. Principalmente tendo na mesa uma beleza que provoca e instiga até o silêncio dos lençóis. Mas ao ver a futura prefeita de Diadema e um futuro deputado federal, doutor Vadão, sinto-me instigado a brigar com a velocidade da luz. A razão e a história caminham juntos. Brincaram para passear na inocência da pátria do povo, dizendo que o Lula estava preso. Brincaram dizendo que o Lula era analfabeto, se valendo da nobre inteligência dele. Já naquela época, eu já percebi através da minha sensibilidade que o PT seria a caixa preta do avião. Só se poderia conhecer o
da desgraça. Entretanto, a razão, o volume da história, o volume dessa energia que nos dirige não brinca. Hoje, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque o Lula cometeu um crime. Onde já se viu com um homem de unhas sujas, mãos calosas, viajar de avião do lado dos doutores da elite? Onde já se viu deixar uma família de negro como eu comer 2 vezes por dia? O PT detectou no seio da humanidade a existência humana. Isso incomodou muita gente. E vem incomodando. Então hoje precisa, na verdade, levá-lo para a cadeia. Que é um crime. É um crime estender a mão para o próximo. Tem que desorganizar a mente do próximo. Tem que desorganizar a mente do próximo mais rápido do que gato em cima de brasa. Tem que criar Deus, diabo, feitiço, uma série de coisas. Tem que levar o ser humano a um outro atalho. Mas não pode deixar o ser humano pensar que ele é o filho do Criador. Que existe uma energia que o protege. E essa energia não brinca. Ela é igual à história. Caminha a passos lentos, mas a passos sábios. E tem uma direção, não muda a sua direção. Não existe pior bandido no mundo do que a elite brasileira. Qual a moral que tem as nossas autoridades de falar em prender bandido? Sou irmão de bandido que roubava com autoridade. Posso falar porque tem documento. Já provei nas barras dos tribunais e posso provar. Está aí a Dilma, séria, que pegou em arma contra a marcha desse sistema. Ela criou um projeto de abaixar o salário dela, dos deputados e dos ministros, 10%. Oh, mas eles vieram cá. As empresas estão baixando também. 30 segundos. A culpa é sua, que não participa da vida política, que não enxerga a luta do seu vizinho, a luta do seu companheiro, mas carrega um livro preto na mão, pensando que ali está contido a verdade. Aquilo ali é um atalho que sequestra, que rouba do varal da sua imaginação a decência que essa energia derruba e derrama no cérebro da mente humana. Muito obrigado pela oportunidade. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai, Deus, por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando a cada um de nós, trazer nesse microfone, através do deputado que tem mantido a licença da gente falar aqui, coisas importantíssimas. E também quero dizer que quando eu estava como vereador, nós tínhamos na Câmara Municipal, mas logo eu terminando o meu mandato, foi suspenso, e eu fico muito feliz agora ter voltado novamente à oportunidade na Câmara Municipal. Quero também, em nome da Bruninha, jornalista, cumprimentar todos os jornalistas do nosso país, em nome da TV Assembleia, cumprimentar todas as TVs do nosso país. Quero também parabenizar duas sobrinhas minhas, uma que se formou nessa semana, e a Railana, lá no Piauí, em Teresina, e a Rayane, que também fez, Rayane, nossa, tudo em família mesmo, que também comemorou agora no dia 13 o seu lindo e precioso aniversário. Quero dizer que eu quero parabenizar também a Eletropaulo, junto com o nosso amigo Mauro, da Consabesp, que realizaram um evento muito importante, também explicando sobre a Eletropaulo, como usar, porquê, os desperdícios, e quero dizer que eu aprendi muitas coisas lá, muito mesmo. Inclusive, eu vou
recebeu o meu certificado de número 60, e eu também vou fazer 60 anos agora no dia 19 de abril. Ai, que beleza, 60, né? Então, mais um marco aí. Quero também falar um pouco, também muito rápido, também exatamente sobre as enchentes. Quero dizer que isto é mais a confirmação, aliás, tudo que eu vim falar nos últimos 38 anos de São Paulo, não só tem servido para inspiração, para fazer os projetos e transformá-los em leis, que são a mais importante desse país, votado nesse período, como também a confirmação do desprezo e o descaso de quem está nos poderes legislativo, executivo e judiciário. E o pior é que a imprensa agora embalou junto, mas não foi a favor da população. E se encontra, como eu também já falei nesse programa, e está gravado nas edições passadas. Isto é, abriram as comportas, que é crime no único país que se abre comporta é o Brasil. Água doce não pode ser desperdiçada, porque está em extinção, e daqui 30 anos não vai ter uma xícara de água doce. É crime. Qualquer governo, qualquer autoridade que faz isso tem que ser preso no ar. Mas por que que não foi? Exatamente porque quem ocupa os poderes legislativo, executivo e judiciário, começando pelos promotores e juízes, já falei que não são dignos de receber 1 centavo dos cofres públicos. 1 centavo. E digo mais, que se o doutor, que eu admiro muito, Marco Aurélio de Mello, junto com o Moura, que é o único que estão fazendo algo, alguma coisa, não prenderem os 200 milhões de brasileiros, mas ficar Aécio Neves e Alckmin fora, é exatamente nulo todas as iniciativas desse. Todas. Porque é inaceitável. Somente num país de analfabeto. Por que analfabeto? Porque é o país que é campeão de consumo 30 segundos. de álcool e de droga. Quem consome álcool e droga não é pessoa de bom senso. Pois a nossa máquina humana foi feita pela mão do poderoso Deus para ser sustentado e alimentado com vitamina, proteína, minerais de fibra e o Espírito Santo de Deus. Então, pessoal, quero parabenizar todos vocês. Muito obrigado mesmo por essa extraordinária oportunidade e deixo exatamente esta mensagem, que podemos esperar algo importante. Encerrado. Desde que quem está aí no comando faça exatamente o que precisa ser feito. Que Deus abençoe a tudo e a todos. Muito obrigado. Próximo participante, José Leonilson Queiroz Almeida. Muito boa tarde a todos e a todas. E mais uma vez, tem que fazer uso dessa tribuna e dizer que a presidenta Dilma está certíssima. Ela tem que colocar uma pessoa com capacidade de articulação no seu governo, né? E que tem capacidade de organizar, né, essa bagunça que está. Tá? Porque é um critério que ela tem, ad nutum, né? Doutora Juliana, advogada dos movimentos sociais, acabou de me dar uma aula, né, que eu estava inconformado, né, porque, infelizmente, nas salas de aula de direito, não se discute direito. Né? Aquela turminha vem fazer o horário político eleitoral, né, dentro dessa sala de aula, acaba não ensinando os alunos, a gente tem que aprender nos corredores com a contribuição de amigos. Né? Eu quero dizer que está certo. Quem fizer uma busca, né, relacionada à máfia da justiça, vocês vão ver rios de horrores da nossa justiça. A banda podre da justiça, que vem de sentenças, habeas corpus e tantas outras coisas. E aí você vê uma justiça totalmente tendenciosa, uma justiça que está determinada
a prender o Lula por qualquer motivo. Aliás, não importa o motivo, o que eles querem é criar um fato político para um desgaste político. Porque, infelizmente, o brasileiro ainda tem a sua principal fonte de informação, a TV Globo. Né? E a TV Globo dá notícias daquilo que interessa a ela. Né? Ela vende o que ela interessa. Então, está certíssimo a presidenta Dilma. Né? E por quê? Primeiro que isso não vai tirar, né? Não vai acabar com investigação, coisa nenhuma. Né? O Lula será e vai continuar sendo investigado. Agora, que acaba com esse show, né? Porque a justiça não pode se pautar, né, para o show. Né? A justiça não pode seguir uma linha política, né, uma agenda política. Né? E claramente você vê, né, dias antes da manifestação marcada para o dia 13 de março, né, se cria um fato para incendiar, para levar a população para as ruas, para endemonizar o Lula. Ora, esse pessoal, eles querem colocar o Brasil em uma guerra civil. Porque quando você quer conquistar o poder pelo poder, você deixa um grande rio de sangue, de pessoas inocentes. É isso que estão querendo? Será que é isso que essas pessoas querem? É causar? Porque os inconformados não se contentam em perder 4 eleições. Né? Então, isso é muito inconformismo. Então, vamos criar um fato político que justifique. Então, golpe não, meu amigo. Tá? E não vão falar que foi cabos eleitorais, né, do PSDB, porque o governador quase apanhou lá. Fizeram um cordão de isolamento. Né? Não sei por que a todo momento ele estava rindo. Está rindo do quê, governador? Né? Da merenda, né? Da merenda dos alunos, que não está mais na mesa. Né? Dos bilhões, do trem-salão. Né? Cadê o fura-fila? Parou as obras? Então é uma vergonha. Nem se fala em metrô. Então é uma vergonha o caos 30 que nós segundos. estamos nas instituições que deveriam representar o interesse do povo. Então, eu espero juízo na cabeça desse povo que quer levar esse país para uma guerra civil. Muito juízo. O último participante, Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns para as meninas aqui que representam o nosso programa. Eu quero falar de novo nessa tribuna, porque esses partidos políticos que governou o país há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o Demo, PSDB, esse PSDB que veio do PMDB, dessa semente podre também, que é rachada, paralisaram o Congresso há mais de ano, porque eles perderam a eleição e eles não tinham condições mais de ganhar a eleição, eles pararam o Congresso. O Congresso está parado mais de ano. Eles batendo em cima do PT e da presidenta da República. Isso é um partido meio esquisito, né? Por que os 4 anos, primeiro 4 anos do governo da mulher foi tudo belezinha, tudo bonzinho? Depois que teve o segundo mandato, eles perderam a eleição, tudo errado. Aí eles paralisaram o Congresso criticando a presidenta da República. Nosso Congresso está parado, compadre, mais de ano. Atividade nenhuma ali passa mais, ó. Entendeu? Está tudo parado. Como é que um país pode viver com o Congresso parado e a Câmara Municipal a Câmara Federal só criticando? É um sistema de urubu ali dentro do Congresso, velho. Aqueles deputados, tudo uma urubuzada ali, velho, que destruiu o nosso país. Nosso país foi vendido, companheiro, por esse sistema desses políticos.
que governou há 15 anos atrás. Eles estão cuspindo no prato que eles comem no dia a dia, que eles não estão passando fome, companheiro. Por que o governo da mulher está ruim? Eles estão cuspindo naquele prato que ele come todo dia, criticar a mulher, presidente da República. Eles governaram esse país há 15 anos atrás. O salário mínimo desses caras era uma esmolinha. Era aquele salarinho ridículo. Esse salário que circula em nosso país não é grande coisa, que não é mesmo. Tem um poder de compra de 4 vezes a mais do que era o salário que era deles quando eles governavam esse país. É ridículo, companheiro. Esses caras querem o poder do país na força, no golpe. É ridículo. Acorda, brasileiro, que vocês não têm a cabeça oca. Escuta eu falar. Esse tipo de político quer a miséria do pobre. Pobre para eles têm nojo. Esses políticos que estão dentro do Congresso, da posição, pobre para eles têm nojo do pobre, companheiro. É ridículo. Eles governaram esse país. Ele deu maior desemprego, acabou com o sistema metalúrgico nesse país. A taxa Selic no governo desses caras chegava a ter 40%, companheiro. Até 40% era a taxa Selic no governo do FHC. Vendeu todo o nosso patrimônio público, foi destruído. Agora vem a Polícia Federal e a Justiça do país, pega aquele camisinho mais curto e começa a investigar mais os coitadinhos. Investiga esse sistema capitalismo, se vai ter cadeia para prender esses caras. Não tem. É um roubo mais grande que esse país já tem. Pega o caminho longo para investigar o sistema capitalismo que vendeu todo o nosso patrimônio público desse país. Para investigar. 30 segundos. Se vai ter cadeia para prender esses caras? Não tem. Esse país está devastado. Isso que eu batendo em cima da presidenta da República. É um golpe, é um golpe. É um golpe em cima da presidenta. E é isso aí. Obrigado. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.